E aí, que bom ter você aqui novamente em mais um episódio do podcast O X da Questão. Esse podcast que procura trazer para você os melhores conteúdos, a qualidade da informação em diversos mercados de atuação. Trazemos exemplos de fé, de empreendedorismo, de saúde, beleza, estética, enfim. Vários conteúdos que passaram por aqui e com certeza agregaram para você. E lembrando sempre, se agrega para você, se fez mudar algo na sua vida, se você achou isso produtivo, não deixe de compartilhar com famílias, com amigos, porque é muito importante. Tudo aquilo que é bom, que serve para você, com certeza servirá para as outras pessoas. Mais um recado importante. Cadastre nas nossas redes sociais, lá no YouTube. Ative o sininho para que um novo episódio, quando começar, você seja avisado. Liana Leite, nós temos uma convidada hoje muito especial, não é verdade? Muito especial, Cleverson Pereira, a primeira mulher desta temporada. E você sabe que eu puxo sardinha mesmo, né, Cleverson? Eu amo entrevistar mulheres porque, além de histórias inspiradoras, como o Cleverson muito bem disse, gente, esse podcast é pra gente aprender. Pra gente, durante o nosso bate-papo aqui, né, Clever? A gente ter algum insight, a gente ter algum conhecimento, alguma informação, ou aquela coisa que te motive a tirar aí uma ideia que tá na sua cabeça, que você esqueceu aí e já abandonou. Mas, Clever, a nossa convidada de hoje, ela tem uma história assim, a gente sempre bate um papo antes de começar aqui o podcast e a gente vai explorar bastante ela aqui para que ela divida o máximo que ela pode aqui com a gente. E vou falar, viu, Cleverson? É assim, tanto eu acho que ela já fez de tudo, né, um pouco, e a família dela também, né, porque Verdade. É uma mistura muito interessante. Ela é empresária nata, multitask, porque ela não é só de um ramo, já explorou bastante ramos, como a gente vai explorar aqui. Tem fábrica de joias, palestrante, escritora e cristã. Estamos aqui recebendo com muito carinho a Suen Tominaga. Seja muito bem-vinda, Suen. Obrigada, Liana, Cleverson. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Prazer. E ó, sou toda sua. Então vamos começar, Suen. A gente estava conversando aqui da sua família e das suas raízes e da sua cultura familiar. Sua mãe libanesa, de origem libanesa, seu pai japonês. Como que foi essa mistura muito louca com seus pais e o que isso trouxe e reverberou em você? Eu brinco que eu sou sushi com quibe. Falei, ainda bem que eu amo a culinária japonesa e a culinária árabe. Então, assim, tudo cru é o que eu prefiro, né? O que é muito bacana? As pessoas olham pra mim, primeiro que já vira assunto, né? Falam assim, eu sou japonesa, meu pai é japonês, mas meu avô é libanês, minha mãe é loira. Da pessoa olha, como assim? Eu falei, sou a cara do pai, mas eu tenho um lado muito comercial do libanês. Meu marido fala, você não é empresária, você é vendedora. Então, quando eu me apresento, eu falo assim, gente, eu sou vendedora. O que você vende? Qualquer coisa. Sou super vendedora, acho que isso veio da veia do libanês. Eu sou muito guerreira, determinada, disciplinada. Isso veio do japonês. Eu sou daquelas, assim, que se eu quiser uma coisa, eu vou atrás até eu conseguir. Nada vai me falar que eu não posso. Uma pequena história, eu quis entrar na faculdade de medicina com 29 anos. Eu fui lá, fiz cursinho. 4 meses. Eu passei. 24º lugar. Então, assim, só veio para me mostrar que eu sou capaz de qualquer coisa. Isso é muito uma determinação de japonês. Quando falam assim, japonês rouba a vaga na faculdade. Eu falei, não é que a gente rouba a vaga. A gente sabe o esforço que é necessário para chegar lá. E a gente faz esse esforço e um pouquinho mais. Porque a gente sabe que alguém não vai fazer tanto esforço. E a gente vai fazer mais e vai chegar. E essa cultura é muito forte, né? Muito forte. Ô, Cleve, só pegando aqui o gancho também um pouquinho que a gente conversou antes. Ô, Su, você comentou sobre que é legal explorar isso em você, dessa sua veia empreendedora, que você não tem a história tradicional, que normalmente a gente sempre escuta, que, nossa, tive essa dificuldade e venci. Você não, você já nasceu, já veio de uma família provedora, mas que você, pera lá, tudo bem, eu posso ter todas as possibilidades com a minha família, mas eu quero fazer com as minhas próprias mãos. Como que foi essa decisão e isso sempre teve em você? Como que você começou a sua trajetória no empreendedorismo? Foi assim, o meu avô libanês é meu segundo pai, né, que é o pai da minha mãe. E assim, imagino que vocês saibam, mas normalmente a colônia árabe, assim, os libaneses são muito machistas. Então, normalmente o homem trabalha e a mulher não trabalha. Ou se ela faz alguma coisinha assim, tipo um hobby. E eu tinha um certo inconformismo dentro de mim, porque, assim, eu era da pessoa, como eu era única neta,
né? Eu sou a única neta. Meu avô faleceu, mas eu sou a única neta. Tem eu e meu irmão. Então, assim, eu não podia na esquina sozinha. Eu sempre tive um motorista, a babá, a secretária, sempre alguém comigo, porque ele tinha medo de eu ser sequestrada, acontecer alguma coisa, porque eu era a única neta dele. Mas isso uma hora começou a me sufocar. Me incomodava esse controle, que hoje eu entendo, há muito tempo, na verdade, eu já entendo que era amor e cuidado. E também me incomodava o controle financeiro. Porque lembra da época do cheque? Sim. Eu tinha que ficar mostrando os canhotinhos pro meu avô. Ai, comprei uma blusinha, fiz a manicure. Entendeu? Isso me incomodava. Eu falei, gente, eu não vou ganhar um dinheirinho pra eu ter que dar minha satisfação. Se eu quiser comprar alguma coisa que ele não quero que ele saiba, eu tenho que ficar mostrando. Tinha isso, mas eu não sabia o que fazer, porque, digamos, nunca me estimulou muito. E aí, em 2018, acho que foi o meu primeiro ano que eu fiz o MMI, que é o Millionaire Mind Intensive, que depois eu fui me tornar a sócia investidora dele. Mas quando eu fiz o treinamento, e o Doug Nelson, ele fala de você ter a cesta, de você diversificar a cesta. Vocês fizeram o treinamento, vocês sabem disso. Para quem está nos assistindo e você não fez ainda, leia o livro O Segredo da Mente Milionária. É um livro maravilhoso que expande a mente. E lá fala que é importante você diversificar a sua cesta e diversificar os seus ovos. E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, eu tenho até a cesta, eu tenho até os ovos, mas eu não construí a cesta e eu não botei os ovos. Falei, o que eu fiz nessa vida? Eu só vim a passeio? Que até aquele momento só tinha vindo a passeio. Aquilo me trouxe esse inconformismo. E aí, por, digamos, ironia do destino, árabe, você já nasce usando muita joia. Aquela história do Ixalá, muito ouro. Isso. Isso é verdade. Desde criança, vinha a joalheira em casa, abria o tabuleiro, e aquele rolo, e meu avô colocava a gente para escolher joia. E aí, um dia, uma joalheira, que tinha uma fábrica, me convidou, falou assim, você não quer fazer um chá de joias? E vender para suas amigas, assim? E daí você ganha uma comissão e pega para você uma joia. Eu falei, claro! Só que no começo eu só queria pegar uma joinha de comissão. E aí sim começou. Então eu virei sacoleira. É conhecido como sacoleira. As pessoas falam que você era joalheira. Não, joalheira eu sou agora, que eu tenho a fábrica. Antes eu era sacoleira. Porque você pega de alguém e vende para outra pessoa. O que é isso? Sacoleira. Né? E não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque trabalhei honestamente. Legal. E também quero estimular outras mulheres que sejam sacoleiras de qualquer coisa, mas que trabalhem, que vendam um brigadeiro, que vendam uma roupa, mas que façam alguma coisa. E daí, nessa caminhada da sacoleira, que as coisas aconteceram. E aí você montou uma indústria que você estava falando, né? Como que funciona hoje essa indústria? Quanto tempo que tem ela, que você já tem indústria? E você vende direto, então, para as joalherias hoje, é isso? Isso. Foi assim, eu no meio dessa caminhada, eu conheci um dos meus sócios, que é o Carlinhos, um cara que eu amo e admiro muito, que era o meu cravador. E ele tinha uma oficina no centro. Então, quando eu precisava fabricar uma joia sob medida, ele fazia para mim. E aí, nessa caminhada, a gente se tornou amigo. Eu passei a confiar nele, ele passou a confiar em mim. Nesse mercado, é tudo na base da confiança. E assim, eu confiava muito no trabalho dele, ele é muito caprichoso. E teve uma situação que, digamos, ele errou no orçamento, e ao invés de eu escrachar ele, falar, você vai ter que me pagar porque você passou o orçamento errado. Pra você ter uma ideia, era em dólar. E a funcionária dele passou em real. E daí ele chorou, porque ele ficou desesperado. Daí eu falei, amigo, fica tranquilo, cara. Um dia eu ganho, outro dia eu não vou ganhar. Eu não vou te esfolar por causa disso. E eu paguei o valor em dólar. Eu posso não ter ganhado nada, mas eu fiz esse meu amigo dormir bem. E eu ganhei ele nisso. E aí, quando ele cresceu de cliente, de volume, ele falou, Su, você quer ser minha sócia? Eu falei, por que eu? Ele tinha vários outros clientes, várias joalheiras famosas, por que bem eu? Ele falou assim, porque eu confio em você. Que legal. Eu falei, porque a única coisa que eu tenho mesmo é a minha palavra, é a minha credibilidade. O resto pode ir, pode vir, né? O negócio vai e vem. E aí a gente se tornou sócio, mas eu falei assim, ó, você é comercial e técnico. Eu sou comercial. Ninguém entende de gestão. Eu fiz administração, mas eu não gosto muito de número, de planilha, sou super agitada, não tenho nenhuma paciência para isso. E aí meu marido tinha uma usina de energia solar e a gente vendeu para um fundo. E daí ele não sabia meio o que fazer. Ele falou, vou virar só investidor, tinha 36 anos. Eu falei, não, lindo. O Carlinhos está querendo um sócio, me convidou. Você quer ser nosso sócio? Daí você entra de sócio e você faz a gestão. Daí a gente até comprou um carro discreto, blindado, para ele ir para o centro. Ficou lá namorando o centro, ia lá. A oficina do Carlinhos era numa laje. Começou a ir para lá.
nunca mais saiu, virou nosso gestor e a gente cresceu e a gente saiu do centro. E a gente está na Augusta hoje em dia, não vou falar o número. E a gente trabalha com private label, que é a coleção personalizada para joalheiras. A gente tem uma parte que é só uma parte de pedra e uma parte de joias prontas, que a gente produz várias coisas prontas, que são clássicas, que qualquer joalheira pode usar junto com a sua coleção, que eu brinco, para engrossar o caldo. Legal, legal. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, pessoal, para fazer a propaganda do livro da sua aqui, o Zenith, Atinge o Ponto Mais Alto da Prosperidade. Então, aí, ó, disponível aí nas melhores livrarias, na Amazon.com, enfim, você pode comprar e desfrutar desse conteúdo muito bacana. Agradeço o presente, porque esse com certeza é para mim, acredito eu, né, Liana? Você não vai ler, então deixa para quem lê, né? Sim, claro. É a verdade, né? Eu queria aproveitar, só fazer um gancho aqui, então, dentro desse desenho empresarial seu, que lições a vida empreendedora dos seus familiares, a sua, te contribuíram para você desenvolver um conteúdo falando de prosperidade? Olha que coisa. Esse meu título, ele é quase uma pegadinha. Porque quando a pessoa olha, ela vai achar assim, ela vai falar mais uma receita de bolo para você ganhar dinheiro. É o que parece, não é? Mas não é. A verdade é que, apesar de eu ter vindo do tal do berço de ouro, eu passei por muitas coisas na minha vida. E uma delas foi um processo judicial contra a família do meu avô, no qual o meu dinheiro foi bloqueado pela justiça por conta da briga. O juiz bloqueou. Então, eu passei 4 anos na minha vida sem dinheiro. Ainda bem que foi meio concomitante a gente começar a Tanjô. E aí, eu tive que depender do maná. Né? Os cristãos vão saber. Lembra quando Deus mandava o maná do céu? Então, eu tive que receber o maná do céu todos os dias. E aí eu falo muito desse livro. Esse livro vem muito mais, assim, do meu relacionamento com Deus. Eu vim para mostrar que a nossa dependência em Deus é em todas as áreas. E eu sei que para você depender de Deus na área financeira, talvez seja o lugar mais difícil. Porque você confia, você ora pelos filhos, pelo seu relacionamento, mas na hora de você entregar ali o seu bolso, a sua carteira, os seus boletos, as suas despesas, a sua planilha, você tem mais dificuldade. E daí no livro eu abordo a minha confiança em Deus nessa área, que Ele me supriu em todo o tempo. Então o livro, muito mais do que eu falar daquilo que, digamos, que eu herdei da herança, da família, é o meu relacionamento com Deus. Perfeito. Nessas áreas. Maravilha. Ô, Suen, e eu esqueci, eu tava pensando aqui, agora que eu lembrei, Cleve, que o nome da Suen significa brilhante, né, Suen? Exato. Que é muito incrível como tudo casa, né? Não sei se foi proposital ou então, minha mãe, olha isso, Suen, quer dizer brilhante em chinês. Em chinês. Tominaga em japonês, obviamente eu sou descendente japonês, eu não tenho nada a ver com chinês. Minhas irmãs viam num filme. E ela e meu pai só foram saber que era chinês. Um dia encontraram uma mulher chinesa e ela falou, Suen é chinês, quer dizer brilhante. Basicamente é isso. E eu só fui trabalhar com joias depois dos 30 anos. 30 anos que eu trabalho com... É, isso mesmo. Então, assim, foi uma coincidência. Uma coincidência. Talvez Deus já sabia. Exatamente. Talvez Deus já sabia que, assim, eu realmente gosto muito de diamantes. Aonde eu vou, eu tento trazer luz. Porque é a luz do Espírito Santo que está dentro de mim, eu quero transbordar na vida das outras pessoas. Então, essa coincidência, eu tenho certeza que veio de Deus. Ô, Su, e esse transbordo seu, agora falando um pouquinho de experiência que você leva para as mulheres, com as joias que eu vi no seu Instagram, que você aborda bastante isso, você tem uma comunidade muito forte nas redes sociais. Como que é isso na prática? Como que você começou? Porque você, naturalmente, é muito comunicativa, né? Sim. E as mulheres, tenho certeza que criam uma identificação com você, certo? Sim, super. Na verdade, assim... Eu quero deixar bem claro, porque quem me conhece vai achar... a Suen é super comunicativa, né? Ela dá palestra, ela prega, ela nasceu assim. Eu não nasci assim, eu me tornei essa pessoa. Então, assim, eu fiz muito curso de desenvolvimento pessoal, eu fiz muito curso de palco e oratória, e Deus me capacitou.
É um conjunto de fatores para mostrar para as outras pessoas, se você tem vergonha, se você tem um desejo ardente, que você quer falar, que você quer, de repente, fazer um livro, que você quer mentorar outras pessoas, é possível você treinar e chegar lá. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu fiz muito treinamento para me tornar essa pessoa. Eu era falante, criança, adolescente, até era um pouco, mas não como eu sou agora. Eu não tenho vergonha de nada, eu sou muito cara de pau. Meu marido fala, ele é muito cara de pau. Mas ele tem até vergonha. Ele falou, você não consegue não falar com as pessoas no elevador? Eu falei, não consigo. Não consigo. Eu entro no elevador, bom dia, tudo bem? Adorei sua roupa. Sou super simpática, eu adoro falar, eu adoro ser humano, assim. Então, eu me desenvolvi muito nisso, tá? E aí, em relação às mulheres, quando começou mais isso com as mulheres? Quando eu fui a sócia investidora do MMI, as mulheres olharam para mim e falaram assim, nossa, ela que é a dona do evento, me viam circulando, e aí acho que meio que elas almejam, né? E aí eu comecei a ser convidada para dar palestra, para contar a minha história, e daí eu desenvolvi uma mentoria, que chama Mulher de Valor, que eu mentoro tanto em grupo quanto individual. Foi muito bacana, só interrompi porque meu avô acabou falecendo e eu não estava bem. Então, quando eu não estou bem, eu não faço. E aí, eu uso ferramentas que eu aprendi em todos esses cursos para ajudar essa mulher a sair desse ponto para ir para outro ponto. Porque, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes, a mulher já tem isso dentro dela. Só que falta alguém falar assim, eu confio em você. E olhar para essa mulher e extrair isso dela, entendeu? Então, acabou que eu sou usada assim como uma ferramenta para tirar o melhor de quem está na minha frente. Perfeito. Uma joia de Deus, né? É uma joia de Deus. Né? Exatamente. Tá? Gostou do trocadilho? Gostei. Obrigada. O Su, eu vejo assim que você tem uma experiência bacana, dá para ver até na sua oratória, sobre o que você constrói, né, na parte empreendedora, como você constrói, e também para falar de Deus, né? Que você disse aqui até antes para nós que você gosta de não só palestrar, mas também conversar com as pessoas. Hoje a gente vê assim uma sociedade, a Helena tocou num ponto aqui que é a questão da mulher, a gente vê uma sociedade que a mulher cresceu, ainda tem muito espaço, acredito eu, né, particularmente para as mulheres crescerem, mas as mulheres ganharam um grande destaque. E dentre as características, quando a gente vê uma empreendedora aqui no podcast, é sempre ela falando da parte empreendedora dela e também falando de Deus, né? Seus liderados, a equipe que você trabalha, as mulheres que você tem relacionamento, que mensagem que você leva para empoderar elas? Eu sempre falo para elas assim, por exemplo, hoje eu tô aqui com a Bárbara, que ela é minha assistente pessoal. Desde que ela começou comigo, eu falei assim, sempre queira ser melhor do que você é hoje. Então, ela é uma pessoa que ela faz um over-delivery, porque eu fui ensinando para ela. Eu pedi uma coisa, mas faz um pouco a mais. Sempre busque ler, fazer um curso. Segue alguém para você modelar. Acho isso muito importante. Né? Não precisa ser eu. Porque, por exemplo, ela é loira. Veja uma loira poderosa que ela acha legal e segue ela. Cabelo, o jeito que se maquia, a roupa que usa. É um conjunto. Perfeito. Né? Porque a impressão que a gente tem das pessoas, a gente bate o olho, a gente tem o quê? 3 segundos para tirar, não é isso? Então, é um conjunto. Então, quando eu falo com elas, eu falo sobre o conjunto do todo. Seja da roupa, do look, de livro que tem que ler, das pessoas que ela tem que seguir, das pessoas que ela tem que se relacionar. As pessoas que ela tem que se relacionar faz muita diferença. É por mim mesma, assim, às vezes eu quero ser a salvadora do mundo, quero ser amiga de todo mundo, quero ajudar todo mundo. E eu sei que tem gente que é tóxica. Então, o que eu aprendi? A tirar as pessoas tóxicas do meu caminho. Porque um pouco eu vou me doar. Outras coisas eu vou aprender com uma outra mesa. E vai ter uma mesa que eu vou saindo, né? Então, assim, é meio isso que eu falo para elas. E eu vou te falar, leitura é o mais difícil, hein, Cleverson? Eu sei que você gosta de ler, então eu fico muito feliz. Mas cansei de emprestar livro, o livro não volta, e eu pergunto, cadê o livro? Não leu, perdeu, sei lá o que foi parar. Obviamente, quando a gente empresta livro, a gente não está emprestando, né? A gente está dando. Exatamente. Mas a gente está emprestando só para saber o tempo que a pessoa vai ler, para te devolver. Isso não acontece muito, mas eu tento estimular muitas pessoas a lerem para abrir a mente, porque me ajudou muito. Eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Eu gosto de ler coisas que eu gosto. E eu gostava de ler coisas de medicina. Eu adoro ler coisas de saúde. Porque eu tenho a alma de médica. Eu entrei na faculdade de medicina, mas não me formei. Não falamos sobre isso ainda. Mas, enfim.
E aí eu não gostava de ler qualquer coisa. Mas tem coisas que você tem que ler pra você abrir sua mente. Porque, né, porque a mente, quando ela se expande, ela nunca mais volta ao tamanho que ela era antes. É verdade. Ô Su, e você falando de referência, quem foram ou quem são as suas referências hoje? Olha, pergunta difícil. Tem uma senhora japonesa que eu admiro demais, que é a Chieko Aoki, que é a presidente do grupo Blue Tree de hotéis. Blue Tree. Porque é uma japonesinha, né, pequenininha, uma senhora, senta nas melhores mesas, super respeitada, super simples. Ela era amiga da minha avó. E assim, eu era tão fã dela à distância que eu encontrei com ela, que eu conheci, que eu dei carona, que eu encontro em eventos, que eu tenho o celular, que a gente faz parte do mesmo grupo, chama NEB, que é um grupo de empreendedores nipônicos, né? Então, assim, admiro demais ela por isso. Normalmente eu admiro mulheres mais velhas. Eu sou daquela que gosta de falar com o vovô e com a vovó, e eles me amam. Ai, minha netinha! Eu sou dessas, porque assim, muitas vezes o jovem, me considero jovem com 44 anos, ou mais jovens ainda, eles têm preguiça do idoso. Eu sou daquela que não. Eu falei assim, eu vou ouvir a história que ele tem pra contar, porque ele tem muito mais história do que eu. Então, além da Chieko, se você falar assim, você tem outras empresárias que você admira. Cara, ama a Carla Felmanas. Gente, ela é fora de série. Ela é engraçada, ela é super mãe, ela é esposa. Não tem o que falar, ela é o máximo. Conheci, fui no livro dela, minha filha é fã, super simpática, uma querida. Mas, acima de tudo, Jesus Cristo é o meu maior mentor. Porque se você seguir aquilo que está na Bíblia, de respeitar os outros, né, de você ter os seus valores, de você ser leal, o amor é a nossa maior arma, ainda que você esteja em qualquer mesa e você tome um tapa na cara, tudo bem que a gente não vai virar o outro, mas eu saber que eu não vou devolver na mesma moeda, que eu posso agradecer e sair, me recolher. E isso me poupa muito estresse. Porque eu já fui uma mulher reativa. Acho que a maioria do ser humano é muito reativo. Então, Jesus me ensina demais a aprender a me controlar, a ter domínio próprio. É verdade, né? Eu concordo 100% com você, principalmente quando a gente fala assim de você falou das pessoas tóxicas, né? Deus ensina muito a gente a lidar com essas pessoas, né? Realmente, como você falou, me retiro. Eu acho que esse aqui é um caminho fantástico mesmo. Ô Su, eu queria saber o seguinte, assim, sobre essa questão Você falou muito bem aí né, de você ser a precursora do curso, né? MMI, que eu achei fantástico, participei, achei muito bom. Tem algumas crenças limitantes que você quebra no curso, que eu acho bacana demais também. Você já teve alguma crença limitante que você venceu? Claro, várias. Várias. Uma das coisas que eu pergunto nas minhas palestras é o seguinte, assim, quantos de vocês já sofreram preconceito? Levanta a mão. Eu não sou caucasiana. Então, o que eu digo? Você sofre preconceito pela sua cor da pele, pelo seu peso, pelo seu olho, pelo seu cabelo, certo? Normalmente, talvez a loirinha não vai ser zoada, mas talvez não vão achar que ela é tão inteligente quanto eu, que sou japonesa. São estigmas que as pessoas colocam em nós, certo? Perfeito. Então, eu venci esse estigma da falta de popularidade. Porque a japonesa nunca é a mais popular. E eu desenvolvi a minha autoestima no espelho, declarando Provérbios 31 e falando da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de finas joias. Então, assim, eu declarei isso no espelho durante muito tempo, até me tornar quem eu sou hoje. Então, assim, eu tenho uma super autoestima. O Caio fala assim, Caio, meu marido, ele fala, ai, linda, nem te elogio porque você se acha. Eu falei, eu não me acho. Eu tenho certeza que eu sou. Sou o máximo, né? Entendeu? Mas assim, se eu não me amar, quem que vai? Jesus me ama, eu me amo, o meu marido me ama. Então, assim, eu desenvolvi essa autoestima. E essa minha autoestima me permite muitas coisas. E me permite, inclusive, ser cara de pau. De não achar que eu sou inconveniente, entendeu? Eu sei o momento. Mas foi uma coisa construída. E isso é uma das coisas que eu falo muito para as mulheres. Qualquer uma pode construir autoestima. Mas ela tem que fazer um exercício. Então, eu já fiz exercício com a minha irmã. Assim, eu tenho 2 irmãs lindas, maravilhosas. Eu não sei porque mulher bonita sempre tem um momento da vida que se acha feia. Ou se acha gorda.
E aí elas tinham um pouco de problema de autoestima, vamos dizer assim. E eu falava para ela colocar na frente do espelho coisas que elas achavam que elas não eram. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou uma boa amiga, eu sou filha de Deus, eu sou amada. Várias palavras. Eu falei assim, declare na frente do espelho todos os dias. E ela precisava passar numa prova, tinha uma vaga para um brasileiro e para a ONU, ela foi. Uma vaga para ir para Yale, fazer um summer course, ela foi. E ela falou, será que eu vou ser capaz? Será que meu vídeo vai estar bom? Eu falei, seu vídeo vai ser o melhor. Você vai ganhar essa vaga. Então, eu sempre fui aquela irmã mais velha que impulsionava e não deixava ela esquecer do valor dela. Sueli, o mérito é seu? Óbvio que não. Elas são maravilhosas, elas são extremamente competentes. Eu só fui um instrumento de Deus para colocar um espelho e falar assim, você pode, você é capaz. Entendeu? E assim, como não tive ninguém para fazer por mim, fiz eu mesma. Basicamente foi isso. Perfeito. Simples assim, Cleverson. Ou seja, o pessoal anota, mulheres principalmente, né, Su? Se Sim. precisar, Não, eu acho que isso é legal, né, Cleverson? Ô, Su, qual é a frase, se uma mulher que está assistindo a gente precisa fazer esse exercício? Ela vai pegar um papel. Tô vendo Certo. que tem um papel aqui Tá. seu branco. Vai pegar um papel, tá? Vai escrever. Eu faço isso com as minhas filhas. Minhas filhas fazem Vamos aproveitar. isso. Elas têm autoestima maravilhosa. Vai escrever num papel em branco. Vai escrever tudo que você é, Aquilo que você é, que você acha que você não é. Que na verdade você é. Você vai pôr na frente do seu espelho ou dentro do seu armário e todo dia você vai declarar isso. Mas você vai declarar isso com muita força, com muita fé. Não é você fala assim, você se acha feia, você fala, eu sou linda. Com vergonha de você mesma. Eu sou linda, eu sou amada, eu sou inteligente, eu sou próspera. O meu marido me ama. Você não tem marido ainda. Você, solteira, não tem marido. Fala, meu marido me ama, meu marido é maravilhoso. A gente tem um relacionamento maravilhoso. Sou uma ótima esposa. Sou uma ótima mãe, eu sou fértil. Declare tudo que você quer ser. E eu tenho certeza que você vai ser. E eu falo isso. Eu tenho um vídeo da minha filha viralizado no meu Instagram, que ela fala, a minha filhinha de 4 anos, ela fala, eu sou linda, eu sou inteligente, papai me ama, papai do céu me ama, minha mãe me ama, meu irmão me ama. Linda. E eu sou amada. Daí tem um troféu, né? Ela pega o troféu e faz assim, e eu ganhei o troféu da neném mais amada do mundo. E eu gosto muito, ela fala. E ela fez esse vídeo, e eu falei, eu tô gravando pra ela declarar. Então, assim, eu faço isso com a Amy, eu faço isso com a Bela na frente do espelho, eu faço isso com o Luca. Eu falei, Luca, faz a posição do Superman e fala que você é inteligente, que você é capaz. Porque ele fala, eu sou burro. O meu filho, ele tem dificuldade na escola. Ele tem algumas sabe, dislexia, coisas, assim, descalculia, essas coisas. E aí, ele falava que ele era burro. Eu falei, você não é burro, você é super inteligente. Você tem uma dificuldade que nós vamos vencer juntos. Porque eu te amo, eu tô com você. Então, você tá comigo? Tá comigo? Então, tá bom. Então, a gente vai vencer essa dificuldade juntos. Eu também tive muitas dificuldades. Mas eu venci. Você só tem 11 anos. Eu tenho certeza que com 18 anos você vai estar lendo, escrevendo, fazendo conta. Cada um tem um processo de aprendizagem. Perfeito. E daí ele declara isso na frente do espelho. E ele evoluiu pra caramba. Mas, assim, eu sempre olho pros meus filhos e acredito neles. Até antes deles acreditarem neles mesmos. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma amiga, uma mentora, uma mãe que olhe para nós e tente extrair essa força que é dentro de cada um de nós. Qual que é o público teu que você recebe nas suas mentorias? Das mulheres? Em grupo, são mulheres o quê? Empreendedoras, profissionais liberais? Quem são? Tem profissional liberal, fisioterapeuta, médica, advogada. E na sua mentoria você leva a parte empreendedora e espiritual? Isso. Legal. Eu falei assim, olha, se você se incomodar de eu falar de Deus, não dá para fazer mentoria comigo. Porque tudo que eu falar e que eu fizer, eu vou colocar Deus como centro de tudo. Porque essa é a minha fé. E eu sou daquelas que eu não nego a minha fé. E eu sempre vou falar de Deus. Isso é impressionante, né? Você lembra daquele empresário que teve aqui com a gente também? Ele era cristão. Sim. E aí ele estava entrevistando uma pessoa. E ele falou que dentro da empresa dele tinha uma espécie de um mini culto. Ele fazia ali, a segunda ou sexta, né? Ele fazia. Isso. E ele falou para o entrevistado. Ele contou aí a pessoa, e ele falou que tinha perfil para entrar na minha empresa e tudo. Só que depois de falar isso, a pessoa não achou bacana. Eu falei, então, aqui não é o lugar para você ficar. A determinação, né? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente vai falar de Deus hoje, ainda hoje,
também existe aquele estigma que você falou, de preconceito. É crente, né? Já fala. E o crente é quem? A pessoa nem pensa na tradução do crente diretamente, né? Porque se você crê em Deus, você é um crente. Sim. Você crê, depende, eu sou crente em Deus. Sim. Em Jesus Cristo. Tem pessoas que é crente em outros tipos de deuses, né? Mas eu vejo assim que a propriedade, isso é um fator bem diferencial teu, é bem bacana isso, de você falar assim, não, eu vou lá e vou falar, e quem tá lá sabe que eu vou falar sobre isso, né? Sim. E muitas vezes tem pessoas que têm vergonha de falar isso, né? E o que, infelizmente, na minha visão, perde o brilho, né? Porque, como você falou, Deus é a luz do Espírito Santo na gente. Então, acho que esse é o momento quando a gente tem a condição, como você tem, de falar para outras pessoas, é fabuloso. Eu fiz o meu aniversário semana passada. Eu fiz uma rave do meio-dia às 10h30. Porque no dia do meu aniversário, 5 de maio mesmo, eu fiz uma cirurgia. Então, não fiz festa, não fiz nada. Dia 24 de junho, eu fui comemorar meu aniversário. E aí, deixei o dia inteiro para as minhas amigas irem a hora que quiserem. E daí, meu marido só foi à noite, porque ele só podia à noite, porque era o dia inteiro só mulher, né? E aí, eu fui presenteada a Soraya Moraes, que é uma das maiores cantoras gospel do país. Minha amiga foi lá. E ela cantou 3 músicas. E, assim, a maioria amou. As pessoas se emocionaram. Eu contei um pouco do meu testemunho. Chorei, as pessoas choraram. Foi lindo. Eu acho que umas 3 pessoas se incomodaram. E, assim, eu sou muito sensível às pessoas. Eu consigo ver, assim, tipo... quase uma visão além do alcance, assim. Eu reparo muito. Então, eu sei que elas estavam incomodadas. Mas, assim, querendo ou não, é a minha fé, é o meu palco, é o meu aniversário. Se eu não puder ser eu no meu aniversário e vou ter que me preocupar com o que o outro vai pensar, é mais fácil a pessoa não ir na próxima. Exato. Você concorda? Com certeza. Então, assim, eu jamais vou negar minha fé. Aí também teve uma pessoa que falou assim, acho que é melhor parar, mudar um pouco de música, as pessoas vão começar a ir embora. Então, você tá incomodado, você pode ir embora, você. Porque ninguém foi embora. Teve a 4ª música e daí ninguém foi embora. Inclusive, foi lotado o dia inteiro. Minha preocupação era gente demais. Então, assim, eu realmente não vou negar. Aquela história de você ficar envergonhado pela sua fé... Ai. Graças a Deus, eu nunca fui dessas. Eu sempre falei. Porque eu acho que eu tenho o dom mesmo de ser mais pro evangelista, eu diria. E, assim, a minha gratidão. Acho que quando você é grato, você quer espalhar pro mundo. Perfeito. Tanto a palavra de Deus, quanto, cara, um fisioterapeuta curou minhas costas. Você quer falar pra todo mundo fisioterapeuta. Né? A pedagoga que tá ajudando meu filho na escola, tá sendo maravilhosa. Eu quero indicar ela pra todo mundo. Qualquer coisa que seja bom, a gente quer indicar pro outro. E se eu sou vendedora, eu indico tudo e não ganho comissão de quase nada, e eu não vou falar de Jesus, que cura, Exatamente. não é? Ô Su, e esse relacionamento seu com Jesus começou quando? E como, assim? Ou sempre foi muito forte? Ó, essa história é longa, eu vou resumir. Comecei pra igreja, eu tinha uns 12 anos, assim, mais ou menos. Então, na minha adolescência, eu era uma frequentadora. Eu voltei pra igreja mesmo lá pelos 20 anos. Que aí que eu me converti, que eu me batizei, que eu entrei em santidade, que eu conheci meu marido, que eu casei, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. E aí, desde então, eu vivo com Jesus. Obviamente, a gente tem momentos que a gente está no primeiro amor e tem algumas horas que a gente dá uma caída. Mas depois do que eu passei, tanto do dinheiro bloqueado, né, 2 vezes, eu quase morri 2 vezes, tá no livro também, Cleverson, você vai ler. Aí eu me conectei ainda mais. Ainda mais. Né, meu avô faleceu, então, assim, acho que quando você perde alguém muito querido, é só o Espírito Consolador para te trazer força. Então, essa minha caminhada de 24 anos, ela é muito forte. E, assim, é o melhor caminho que a gente pode seguir. Por isso que os nossos amigos cristãos cada vez só aumenta a comunidade, né? É, bem isso mesmo. Só que eu não sou do tipo que vai postar o batismo, que vai usar o marketing gospel no Instagram, entendeu? Eu sou uma cristã. No Instagram, eu sou um pouco mais quieta. Ainda não achei se eu devo falar muito, porque às vezes eu acho que fica muito marqueteiro, sabe? E o meu relacionamento é com Deus. Eu não sei se eu quero... Mesmo. Então, eu tenho um cuidado em relação a isso, porque às vezes eu me incomodo. Batizou, não sei o quê. E daí fica falando tanto, daí às vezes você conhece a pessoa do backstage e fala, nem é tudo isso, gente. Verdade. Não quero nem sujar o nome de Deus, entendeu? Deixa eu ficar quietinha aqui. Porque vai que eu peco, né? A gente peca. O tempo todo, né? Bastante. Concordo.
Ô, Su, me fala um pouco sobre a parte de liderança tua, assim. Eu percebi que você, né, naturalmente, pelo que você construiu ao longo do teu tempo, já é um exemplo muito bom de liderança, né? A sua oratória, a forma com que você empodera as mulheres, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, hoje para você, o que está faltando nos líderes atuais, nessa geração mais nova? Acho que humildade. Porque quando você sabe... e humildade e paciência, né? Acho que falta muita paciência. As pessoas... A gente chama de a geração Nutella. Ela abre mão por qualquer coisa. Por R$100 a mais, por R$300 a mais. Ah, falou um pouquinho mais duro. Também já não aguenta. Falta resiliência também, né? Então, eu vou aumentando as coisas. Vai anotando aí. Resiliência, a paciência, a humildade. Porque assim, quando você lembra de onde você saiu, independente de onde você tenha vindo. Quando você tem humildade para ser grato, né? Obrigada, eu não sabia, aprendi com o outro. Eu acho que você tem que aumentar a memória também. Acho que falta um pouco de memória das pessoas, às vezes. De ser grato para cada pessoa, assim, sabe? Eu sou extremamente grata. E no meu aniversário eu só falei sobre gratidão. Então, eu acho muito importante a gente dar honra para quem merece honra. Então, quando a gente vê um líder jovem, né? Tem alguns amigos, assim, numa posição... Tipo, eu tenho um amigo, presidente de banco, jovem, 44 anos. Você fala, cara, por que esse cara chegou lá? Eu imagino eu que tenha... Ele teve paciência para chegar lá, ele teve muita determinação, ele teve muita resiliência. Né? E assim, essa parte, acho que de articulação é muito importante. De você ser aquela pessoa que sabe entrar, que sabe sair, que sabe ser um cara ou uma mulher que seja receptivo. Acho que isso também é muito importante, né? Verdade. Ô, Su, e fala pra gente, assim, como empresária, sempre antenada, multitarefa. Bom, tecnologia tá aí, inteligência artificial também, redes sociais. Mas falando do seu lado empreendedor, para onde que a Su hoje não tem mais não tem mais a indústria de joias. Para onde você olharia hoje? Eu sou uma pessoa old school. Então, assim, o nosso principal negócio é imobiliário. É onde eu sou melhor. Eu sou melhor no negócio, na nossa holding, né, imobiliária, mais do que nas joias, eu diria. Porque eu tenho feeling de imóvel bom, de imóvel ruim, feeling de compra, feeling de venda, né? Tipo, a gente está num momento que eu acho que a gente está inflado, por exemplo, se eu puder dar uma dica. Os imóveis estão muito caros. Tem muita obra subindo e, como todo mercado, há ciclos. Então, eu estou no ciclo que eu não vou comprar. Porque está alto. Uma hora, essa bolha pode estourar. E daí, na hora que ela cair, eu compro. Então, por exemplo, o meu imóvel novo, que eu vou mudar o ano que vem. Em nome de Jesus, amém. Tá na obra, né, Gilmar? Beijo pra você. É meu empreiteiro, gente. Inclusive, ele é maravilhoso. Quem precisar, Gilmar, passa contato, tá bom? Eu comprei na pandemia, em setembro de 2020. Quem que comprou imóvel em setembro de 2020? Quem? Todo mundo com medo. Todo mundo, verdade. Tudo parado. Ninguém saiu de casa. Eu estava internado no Einstein, na UTI. Meu marido foi lá e comprou. Eu falei, tá barato. Ele falou, não tá. Eu falei, tá barato, pode comprar. Ainda acabaram de entregar, atrasou, enfim. A consultora teve que pagar multa pra gente, por conta do atraso. E ele quase está o dobro. Então, é sobre isso. Acho que o empreendedor também, ele tem coragem. Ele tem coragem de investir nesses momentos que ninguém está olhando para o mercado, entendeu? Se você falar assim, você sabe fazer isso na bolsa? Não. Quem faz isso é meu irmão. Mas na parte de imobiliário eu sei. Top. E na parte de tecnologia, principalmente porque você é atuante, é influencer, né? O que você vê tendência assim, de tecnologia assim, para os seus negócios também, e para o seu dia a dia como palestrante, enfim? O que você vê que te ajuda muito a tecnologia? Olha, eu não vou falar que me ajuda a mim diretamente, mas eu sei que ajuda no meu time, né? Acho que a inteligência artificial está aí. Ela é uma realidade
que já, assim, se você não aprender, você vai ficar para trás, né? A gente está num momento muito importante que eu não posso falar ainda, senão meu marido me mata. Mas, se Deus quiser, várias coisas boas vão acontecer. E a gente usou muita inteligência artificial para construir o nosso projeto novo. Eu vou ter que falar assim, desculpa, tá bom? Senão ele me mata. Não tem problema. Então, assim... Cara, é o cérebro de milhares de pessoas juntas e você consegue uma resposta muito rápida. Então, assim, eu falo para as pessoas assim, olha, se você não aprender, principalmente para os jovens, porque querendo na minha posição, você concorda que eu tenho um monte de coisas já investidas, a renda, não sei o quê? Você precisa muito dela? Não preciso muito, vamos ser sinceros. Agora, você mais jovem, que você precisa estar no mercado de trabalho. Você quer um emprego, você quer crescer, ou você quer começar a empreender, você tem que saber mexer com isso. Porque isso vai te ajudar demais, vai te alavancar demais. Para minha social media mesmo. Peguei e mandei para ela. Eu sou boa de mandar, né? Eu sou ótima líder. Falei assim, ó, você não quer perder os seus clientes de social media? Você quer aumentar? Olha esse aplicativo. Olha o prompt que você tem que mandar. Você consegue gerar 100 posts num clique, cara. Daí você consegue manter o seu CLT e ainda atender o pessoal do social media, para você ganhar uma renda extra. Entendeu? Um exemplo que eu dei para minha social media, assim. Então, assim, em relação a meio de pagamento. O meio de pagamento digital ajuda demais. No começo, as pessoas tinham muito preconceito. Exatamente. Muito preconceito. O meu marido investiu lá atrás. O meu irmão também investiu lá atrás. Eu suei mesmo, não sei investir nisso. Mas eu sou esperta, então eu tenho pessoas próximas a mim que sabem. Uhum. É tipo isso, você não precisa ser bom em tudo. Claro, claro. Mas você tem que ser casada com alguém, tem que ser amigo de alguém. Perfeito. Tem que ser cliente de alguma plataforma que sabe. Você só não pode ficar para trás. Então, a sua partezinha do Bitcoin você já comprou? Meu marido comprou. Ótimo, então tá bom. Isso é importante. Isso é importante. Exatamente. Ele tem a wallet dele. Isso, legal, é mais importante. E assim, o que a gente fala para os nossos fornecedores? Se eles tiverem a wallet dele, é muito mais fácil para pagar eles. Sim. Porque não é sempre que é fácil você mandar lá o Zettel, né? Como é? Zelle. Uhum. Só que eles são meio old school, então eles querem o quê? Mandar o dólar direitinho, não sei o quê. Mas é uma coisa que a gente tem cada vez mais falado. Tem um fornecedor nosso de Londres que já tem seu wallet aí. Por quê? Porque facilita demais. E ninguém quer ficar pagando um monte de tributo. É verdade. Pode falar ou tem que contar essa Lógico, parte? não, imagina. Ué. Mas isso aí todo mundo sabe, não é mesmo, Cláudio? Não é nem pagar, é reduzir, né? Elisão. Elisão é perfeito. Elisão fiscal é perfeito. Isso, elisão fiscal. Me expressei mal, gente. Imagina, fica tranquila. Vamos pro nosso bate-papo? Bora. Mas o nosso bate-papo, a gente faz esse bate-bola aqui, bate-bola no finalzinho. E aí, eu fiz mais voltado pra parte das joias, tá? Tá bom. Por isso que você... Então, vamos lá. Ó, perguntei, pensou, falou. Bem rapidão. Se faz pressão, eu já engasgo. Imagina. Facinho, você vai tirar de letra. Vamos lá. Tá. Se sua energia fosse uma pedra preciosa, qual seria? Esmeralda. Já a gente podemos ver. Uma joia que representa a sua fase atual. Diamante. Uma mania chique que você tem e não abre mão. Eu não trabalho de manhã. Isso Por isso que eu não aceitei o podcast de manhã. Isso eu tenho uma regra. Graças a Deus, eu tenho liberdade. Uhum. Eu só marco o compromisso após a 1. Então, a minha manhã é para mim, para os meus filhos, para minha casa, para o meu esporte, para minha beleza, seja o que for. Ou para o meu sono. Eu não trabalho de manhã. O Cleverson também faz isso, acredita? Acredito. Daí outro dia falaram para mim assim... Nossa, isso é o maior símbolo de status e riqueza. Lá em Bento Gonçalves, que eu estava semana passada, eu falei, sério? Eu falei, nossa, amém. Amém, Deus, obrigada. É isso mesmo. Mas eu combinei isso com meu marido. Eu vinha num ritmo de muito trabalho. E ele falou assim, você entrou nessa alta performance de um monte de curso de desenvolvimento pessoal e você ficou anos. E daí você não para, você não respira. Chega, tá bom. Eu falei, é verdade. Eu falei, tá bom, então agora eu vou desacelerar. Então eu tô numa fase de desaceleração na qual eu tenho um combinado com meu marido que eu vou cuidar mais da casa, mais dele, das crianças, de mim, não sei o quê, e tô lá. Perfeito. Isso aí. Próximo.
Trilha sonora para vender uma joia de impacto. Vamos ver se esse é musical. Nossa, a primeiro nome que veio na cabeça, cara, eu amo Andrea Bocelli. Ai, achei isso é chique. verdade, Não, Andrea verdade. Bocelli é maravilhoso. Eu amo. Vinícius. Sabe a música dele aí, não? É Vivo por Ela, com aquele que cantou com a Sandy. Bocelli. Ai, vamos lá. Se sua trajetória virasse uma coleção de joias, que nome que você daria? Infinity. Perfeito. E para fechar, o que ainda brilha dentro da Suen que o mundo precisa ver? Meu Deus do céu. Essa é muito difícil. Eu vou te falar. Eu não acho que eu precisa construir mais dinheiro. Trabalhar, empresas, coisas. Eu acho que eu não preciso mais. Eu preciso cada vez mais entrar no meu propósito, no ministério que Deus tem para mim. Alcançar mais vidas, pregar mais, falar mais da palavra, ajudar mais as pessoas. Eu acho que eu preciso mais entrar nisso, porque eu sei que Deus tem um chamado para mim. Uhum. E a gente tem a tendência a se desviar desse chamado. E eu acho que eu tô no tempo de, sabe assim, tipo, meio que abrir mão de tudo. Uhum. E pegue sua cruz e siga-me. Então, eu acho que eu tô nessa fase. Perfeito, Su. Muito bom, Excelente, Cleve, muito excelente mesmo. Bom, agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Nossa, Isso passou tão rápido. foi muito bom mesmo, a conversa, todo o aprendizado, o conteúdo, né? E esse momento eu queria abrir para você naquela câmera, para as pessoas que estão nos assistindo, como eles acham a Su. E também que você divulgue, né, os seus projetos, como você achar melhor aí, tá? Então, primeiro eu quero agradecer. Assim, obrigada pelo tempo de vocês, pela generosidade, pelo sorriso, pelo tempo que vocês gastaram para me stalkear, para ter as perguntas. Muito bom. Admiro muito isso e sou muito grata. Eu me diverti. Eu acho que o importante de um podcast é a gente Isso se mesmo. divertir. Com Né? E para você que está nos assistindo, quero te indicar o meu livro, Zenith, que está em todas as plataformas, Livraria da Vila, na Amazon. É uma história de muita superação, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E tem alguns exercícios para você fazer aqui também, para não dar desculpa. Me siga nas redes sociais, @SuenTominaga. Minha fábrica de joias, @TanjoJewel. Muito prazer, muito obrigada. E até o próximo. Su, até o próximo, Até o com próximo. certeza. Eu que agradeço, principalmente por você transbordar a palavra de Deus, de Jesus. A gente tem que falar mesmo, eu concordo com você. E a gente sente essa presença, né, do Espírito Santo. Eu e o Cleverson, nós somos muito próximos do Espírito Santo, graças a Deus. Quando a gente vai começar esse podcast, eu sempre mentalizo o Espírito Santo, vem comigo pra gente trocar essa conversa. Então, foi muito bom. Eu te agradeço pelo seu tempo também, que você continue transbordando e brilhando aí com as mulheres, não só nas joias, porque são belíssimas. Inclusive, até falei, Cacá, não vamos deixar ela ir embora, porque tudo isso aqui é de verdade. Né, Cleverson? Ela vai embora sem as joias. Tô brincando, galera, mas é isso. Eu sou muito obrigada mais uma vez, de coração. Obrigada, gente. E a gente Beijo. encerra mais uma edição do podcast, reforçando aquele velho pedido, mas muito importante, que é compartilhar esse conteúdo, porque foi realmente aqui mais um conteúdo gerado com naturalidade e com uma história maravilhosa por trás de todas as informações que você acabou de receber. E eu te espero na próxima edição do podcast O X da Questão.